Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesta aula, vamos abordar os aspectos gerais de como fazer uma adequada análise do strain do átrio esquerdo. Sem dúvida, a análise da deformação ou strain do átrio esquerdo representa um parâmetro extremamente promissor com potencial impacto clínico em diferentes cenários. Por exemplo, pode agregar valor na avaliação da disfunção diastólica do ventrículo esquerdo e ter importante papel nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Pode ter um papel preditor para a identificação de taquiarritmias e evolução de taquiarritmias atriais e fibrilação atrial. Pode ter um importante papel em doenças valvares, em especial na valvopatia mitral e também em miocardiopatias. E em primeiro olhar, aparentemente o strain do átrio esquerdo parece ser de fácil realização técnica. Entretanto, é uma técnica que tem muitas limitações e muitos desafios. Primeiro, porque as paredes do átrio esquerdo são muito finas, portanto não é fácil a definição do nosso ROI, ou seja, o delineamento adequado e o tracking adequado da parede do átrio esquerdo. O septo interatrial, em especial a região da membrana da fossa oval, frequentemente tem hipermobilidade, o que diminui a acurácia do rastreamento dos espéculos nessa região. Além disso, uma das grandes limitações dessa técnica é que ela depende de presunções geométricas. Ou seja, temos estruturas como apêndice atrial esquerdo e veias pulmonares que não devem ser incluídas no nosso ROI, no nosso tracking, e que, portanto, nós temos que presumir aonde é a continuidade da parede do átrio esquerdo quando essas estruturas aparecem. Além disso, o átrio esquerdo está distante do campo de imagem, portanto, tendo menor ou baixa qualidade de sinal e também menor resolução lateral. Portanto, esses são os principais desafios e limitações relacionadas à análise do strain do átrio esquerdo. E nessa aula, vamos abordar os principais pontos para melhorar a nossa acurácia e melhorar a nossa qualidade na análise do strain dessa estrutura. Então, assim como fizemos com as outras cavidades, o ideal é seguirmos um step by step, um passo a passo. Então, primeiro, adequada aquisição das imagens. Depois, definir o momento do ciclo cardíaco em que haverá o início da análise do nosso strain do átrio esquerdo. E aqui, nesse caso, teremos uma particularidade, como eu vou mostrar para vocês. O nosso tracing, ou seja, a definição do nosso ROI, deve ser feita de maneira adequada, identificando apenas a estrutura que deve ser avaliada, que são as paredes do átrio esquerdo. Depois, avaliar a qualidade do nosso tracking, se necessário, realizar os ajustes para aumentar a acurácia da nossa análise. E, por último, interpretar os nossos dados, ou seja, fazer uma análise integrada com os nossos resultados. Então, em relação à aquisição da imagem, ela deve ser focada no átrio esquerdo. Tá? Então, o máximo possível, nós devemos focar na estrutura que vai definir o nosso ROI, que nesse caso é o átrio esquerdo. E aqui uma particularidade. Quando possível, tentar ajustar o setor da imagem o máximo possível para focar aqui no átrio esquerdo. Isso aumenta o frame rate, melhorando a definição das paredes do átrio esquerdo, melhorando a definição da escala de cinza e melhorando a resolução lateral. Vejam nesse exemplo, na imagem à esquerda, com ajuste do setor da imagem, temos aqui uma curva de strain, no caso, como depois vocês vão aprender, essa é a curva relacionada à função de reservatório, strain de reservatório, da função de reservatório atrial. Então, nessa imagem, com o feixe, com o setor ajustado, vejam um pico de 37%, e aqui uma imagem não focada, sem ajuste do setor, no mesmo paciente, com strain de reservatório de 28%. Então, esses ajustes são essenciais na aquisição da imagem. E todos os outros cuidados já mencionados para as outras cavidades deverão aqui também ser respeitados. Então, eletrocardiograma de excelente qualidade, quando possível, aquisição com o paciente em apneia expiratória, gravar pelo menos 3 ciclos regulares, de 3 a 5, mas pelo menos 3 ciclos cardíacos, e tentar manter um frame rate de pelo menos 50 a 80 frames por segundo.
Alguns cuidados especiais para análise do strain do átrio esquerdo na sua aquisição. Então, evitar encurtamento de imagens. Vejam só, isso pode superestimar o valor do strain. Vejam essa imagem à esquerda, um átrio esquerdo bem alongado, bonitinho, dando aqui um pico de strain de reservatório. E aqui uma imagem encurtada, vejam só como esse pico fica superestimado. E, como eu disse, uma das grandes limitações da técnica é a necessidade de presunções geométricas. Então, quando aparece apêndice atrial, que a gente não deve incluir, obviamente, e veias pulmonares, a gente tem que fazer aqui uma presunção de que a parede do átrio esquerdo continua neste plano. E muito cuidado e bom senso no delineamento dessas paredes no momento em que essas estruturas aparecem. Aqui uma particularidade, a análise do strain do átrio esquerdo, o momento em que esse strain vai ser avaliado, ele pode ser feito de duas maneiras. Primeiro, utilizando como ponto de referência o início da onda P, ou seja, o final da sístole, tá? E outra maneira é o início do complexo QRS, ou seja, marco zero, o final da diástole. Então vejam só que as curvas e os valores de strain de átrio esquerdo, dependendo da maneira que a gente usa o ponto de referência no ciclo cardíaco, serão totalmente diferentes. Vejam, utilizando aqui o início da onda P, nós teremos uma primeira curva de deformação negativa e depois aqui uma curva positiva. E utilizando aqui o início do complexo QRS, uma curva completamente diferente. E aí vale destacar, a principal maneira realizada é utilizando como marco zero, como ponto de referência, o início do complexo QRS, ou seja, o final da diástole. Essa é a maneira que é mais utilizada nos estudos, que tem demonstrado maior reprodutibilidade, menor limitação e a que tem utilizado os valores para se avaliar o impacto em diferentes contextos clínicos. Então, para explicar já essa curva, veremos depois na nossa análise integrada dos resultados, mas o que temos avaliando no início do complexo QRS, ou seja, final da diástole, depois nós temos uma primeira curva de deformação sistólica positiva, que representa a função de reservatório do átrio esquerdo. Então, aqui é o strain de reservatório. Depois, uma segunda curva, que é uma curva de deformação diastólica precoce, negativa, portanto, aqui, né, representando a função de conduto do átrio esquerdo, e depois uma segunda curva de deformação negativa relacionada à contração atrial, que é essa curva de deformação diastólica tardia, relacionada, portanto, à função de bomba. Então, nós temos a função de reservatório positiva e depois a função de conduto e de contração atrial negativas. Isso utilizando como marco zero o início do complexo QRS, a maneira atualmente mais utilizada nos estudos clínicos. Em relação ao nosso tracing, então, sempre que possível, utilizar um software dedicado, ou seja, um software específico, desenvolvido para a análise do strain do átrio esquerdo. Obviamente, isso é muito recente, até a gente pode extrapolar e utilizar o software do ventrículo esquerdo para análise do átrio esquerdo, mas quando a gente utiliza um software dedicado, a acurácia é muito maior. O tracking é de melhor qualidade, pois foi desenvolvido para isso, minimizando necessidade de ajustes, e estudos demonstram maior reprodutibilidade. Então, como o tracing, o delineamento das paredes do átrio esquerdo pode ser feito? Pode ser feito de maneira automática, como a maioria dos softwares fazem atualmente, né, os softwares dedicados, softwares específicos para análise de átrio esquerdo. Também pode ser feita de maneira semi-automática, principalmente quando extrapolamos o software do ventrículo esquerdo. Aí marcamos 2 pontos na região do anel mitral e 1 ponto no teto do átrio esquerdo, ou manualmente fazendo todo o tracejamento do átrio esquerdo. Então, essas são as maneiras em que o tracing pode ser realizado. Os principais cuidados no nosso tracejamento do átrio esquerdo: não pegar pericárdio e não pegar anel mitral, pois isso vai subestimar muito o valor do strain. E o nosso ROI, a espessura do nosso ROI, que é a nossa região de interesse, habitualmente tem 3 milímetros.
Mais uma vez, também cuidado, como eu já mencionei, com o encurtamento das imagens. Então, como eu já disse, se a gente tiver um tracing com imagem encurtada, isso vai superestimar o valor do strain. E também, como eu já disse, os principais cuidados, não pegar pericárdio e anel valvar. Vejam nesse caso, à esquerda, um strain adequadamente realizado, e aqui à direita, no mesmo paciente, onde a gente pega mais pericárdio, ó. Pega um pouquinho mais para baixo aqui e o valor de pico do strain de reservatório já fica subestimado. Muito cuidado com artefatos e reverberações, estruturas que não sejam o átrio esquerdo e cuidado com a espessura do ROI, que habitualmente deve ter ali até 3 milímetros. E aí, pessoal, avaliar a qualidade do nosso tracking. Isso exige uma curva de aprendizado, isso é feito essencialmente de maneira subjetiva, qualitativa. Então, é realmente identificar, vejam, identificar se o nosso ROI está pegando, como nesse caso, ó, estava pegando muita parede fora do átrio, ó, pegando o anel mitral. Então, a gente faz os ajustes necessários para realmente o nosso ROI, que é a região de interesse, ser o átrio esquerdo. Né? E aí a qualidade do nosso tracking aumenta substancialmente. Nós veremos com os principais softwares como fazer essas análises e como fazer a avaliação do nosso tracking. Mas, portanto, essa é uma análise subjetiva, então avaliar a qualidade do tracking e, se necessário, fazer os ajustes, pois isso vai ter uma mudança substancial nos valores de strain do átrio esquerdo. E em relação à nossa análise integrada, os valores de strain serão dados como valor global. Como veremos nas curvas que eu vou explicar, teremos o strain do átrio esquerdo relacionado à função de reservatório, strain de conduto e strain de contração atrial. Ainda não há uma consideração em relação a segmentos ou camadas das paredes atriais na avaliação do strain. E também não temos dados tão robustos e normativos com valores de normalidade para referência de strain de átrio esquerdo. Existem estudos pequenos, mas tudo muito novo. Ainda não temos dados tão robustos para valores de normalidade. E assim como já mencionado para ventrículo esquerdo e para ventrículo direito, o que é valorizado é uma individualização dos valores de strain para cada contexto clínico que está sendo estudado. Então, se estamos estudando diástole, estudos demonstram impacto a partir de determinado valor de strain de átrio esquerdo. Se estamos estudando valor preditor de fibrilação atrial, teremos valores diferentes de strain de átrio esquerdo como definidor de prognóstico. Então, essa individualização, que já abordamos nas outras cavidades, também vale para strain de átrio esquerdo. E o número de publicações com impacto clínico, com impacto prognóstico, tem sido extremamente crescente. Ainda é tudo ambiente de pesquisa, mas acreditamos que muito em breve essa é uma técnica que vai ser incorporada à nossa prática clínica. E como é dado então os nossos resultados? Aqui eu mostro o resultado utilizando como ponto de referência na análise do strain do átrio esquerdo o início do complexo QRS, final da sístole, como ocorre na maioria dos trabalhos. Tá? Então vejam, esse software aqui até nos dá referência diástole final. Tá? Então, início do complexo QRS. Se quisermos, ele até dá aqui a referência como início da onda P. Mas eu deixei aqui evidente a maneira com que tem sido mais apresentada nos principais trabalhos. Então, o que nós temos, pessoal? Nós temos uma primeira curva de deformação sistólica positiva, representando aqui o strain de reservatório. Então vejam, aqui é o strain de reservatório com valor de 58,9%, positivo, portanto, porque é uma curva sistólica positiva. Depois, temos uma curva de deformação diastólica precoce, que é a de conduto, nosso strain de conduto, com valor negativo, vejam aqui, menos 38,7%. E depois, uma outra curva de deformação diastólica tardia, também negativa, que representa a contração atrial, a função de bomba, com valor aqui, neste caso, de menos 20,2%. E aqui eu só trouxe o exemplo
da análise do strain do átrio esquerdo utilizando o software utilizando o software do ventrículo esquerdo. Então vejam, nós pegamos lá o software de IVE, colocamos os dois pontos aqui na hora de fazer o tracing no anel mitral e um ponto no teto do átrio esquerdo, fizemos todos os ajustes e vejam aqui a curva do strain de átrio esquerdo, né? Então vejam aqui a curva do strain de reservatório, a curva diastólica precoce relacionada à função de conduto, strain de conduto, e aqui a curva relacionada ao strain de contração atrial, função de bomba, com a correspondência aqui nessa imagem ilustrativa para que todos possamos entender. Então, a curva de função de reservatório, de conduto e de função atrial ou contração atrial. E assim, então, é a nossa interpretação dos resultados, e aí os valores de cada um desses strains vai depender do nosso contexto clínico, ou seja, o impacto prognóstico depende do nosso paciente, deve ser individualizado para a clínica que estamos avaliando. E aqui um breve resumo de tudo que já falamos nessa aula. Então, para uma adequada análise do strain do átrio esquerdo, considerando a existência dos seus desafios e limitações. Primeiro, adequada aquisição, focado em átrio esquerdo, isso pode ser feito em 2 ou 4 câmaras. Ajustar o nosso setor, tá? Isso melhora a frame rate, melhora a definição da parede, da escala de cinza e melhora a resolução lateral para análise do átrio esquerdo. Checar artefatos, então muito cuidado com artefatos para depois na hora de fazer o tracing não incluirmos em nosso ROI estruturas que não são o átrio esquerdo. Aquisição de 3 a 5 ciclos cardíacos consecutivos regulares. E aí no pós-processamento, então, sempre avaliar o adequado contorno ou delineamento do átrio esquerdo, adaptar o nosso ROI, lembrar da espessura ali de 3 milímetros e definir o nosso ROI, nossa região de interesse adequadamente, que no caso é o átrio esquerdo. Muito cuidado aqui para não incluir principalmente pericárdio e anel mitral. E aí checar os nossos o tracking, a qualidade do nosso tracking e, se necessário, fazer todos os ajustes para que o tracking realmente seja adequado, ou seja, os speckles sejam rastreados de maneira adequada do átrio esquerdo, e aí sim avaliar os nossos resultados, que como já vimos, teremos aí as curvas e os valores de strain de reservatório, de conduto e de contração atrial. Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.